Boa tarde. Hoje é dia 22 de maio de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada. Então, lá, é uma aula do 6º/7º ano, uma turma do 6º/7º, e agora a aula do 7º, que a aula do 6º já começou e eles estão em atividade já. Os alunos presentes do 7º ano hoje são eles: o Isaac, o Antônio, a Tayla, o Igor, a Nath, o Rafa, o Cauã, a Jamile, a Cauane, a Maria Eduarda e o Diego. Só faltou um aluno e, mesmo assim, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde o aluno, quando falta, ele tem o direito e o dever de assistir a aula e colocar sua atividade em dia e aprendizado. E todos os alunos que estão presentes recebem o link também através da lista de transmissão, para que eles possam consultar ou rever a aula na hora de realizar o Tarefa São Paulo. 34ª aula do primeiro bimestre, né? Nós estamos no primeiro bimestre ainda porque nós somos multisseriadas, então nós temos que dividir a aula, que era para ser 6 aulas, 3 para o 7º, 3 para o 6º. Por isso que a gente acaba atrasando um pouquinho. Material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O tema dessa aula é possível construir o triângulo? Parte 1. E aí, nos comentários, teve uma avó que mandou um comentário pedindo um salve, mandando um abraço. O nome da avó, será que eu vou saber falar o sobrenome? É Regiane Dolinger, ou Dolinger. E o neto, Felipe, do 7º ano B, da Escola Estadual José Carlos da Silva Júnior, da cidade de Caieiras, estado de São Paulo. Nós consultamos aqui, né? Fica a 269 quilômetros de Guapiara. Então, um abraço aí para o Felipe e para a avó Regiane. Dando início à nossa aula de hoje, então, qual é o conteúdo? Figuras planas, qual elas? Tem várias. Qual é o foco? Triângulos. Objetivos: verificar a condição de existência de um triângulo usando 3 segmentos dados, uma régua e um compasso. Alguém aí tem compasso? Eu tenho, só que eu deixei lá em casa. Não, aqui. Alguém tem compasso? Aqui. Não, o compasso, aquele que abre a perninha assim. Não? Se tem, né, Eloá? Isso. Aí, Eloá, você não faz favor para mim? Se não pede lá na secretaria o compasso, eles têm um pote lá com compasso. Você pede para eles, por favor. Então lá, continuando, enquanto o Eloá faz um favor pra gente. Vocês vão utilizar na aula? A gente vai utilizar na aula. Professor, se quiser entrar no meu também. Ah, tá. Daí se não der a quantidade, eu pego o seu emprestado, tá bom? Obrigadão. O senhor é chique, hein? Então lá, construir triângulos utilizando régua e compasso. Habilidade EF07MA24. Construir triângulos usando régua e compasso. Reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados. Utilizar transferidor para medir o ângulo interno e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, certo? Dando continuidade, então, para começar, Carol precisa desenhar manualmente um triângulo em seu caderno. O triângulo é equilátero, com os lados medindo 5 centímetros. Igor, me ajuda aqui. É um triângulo equilátero, com os lados medindo 5 centímetros. Esse lado mede 5 centímetros. Qual o tamanho desse lado aqui, Igor? 5, muito bem, Igor. E esse outro lado aqui, Igor? 5. Por que todos os lados é 5? Porque o triângulo é equilátero. Quando ele é equilátero, ele tem todos os lados iguais, com o mesmo tamanho. Isso, parabéns. Sabendo que Carol dispõe apenas de uma régua, é possível que ela consiga desenhar o triângulo corretamente? Vocês acham que sim ou não? Só com uma régua. Vocês acham que sim? É? Vou tentar fazer aqui
Tente fazer, Isaac, enquanto isso eu leio aqui. Se não, quais outros instrumentos de desenho ela poderia utilizar? Então, eu vou apertar pause aqui e vou abrir o GeoEnzo, um software que faz a simulação de uso de régua e compasso. Abri o software aqui. E daí, Isaac, conseguiu desenhar ou não? Tem que ter todos os lados 5 centímetros. Vou fazer com a minha régua aqui, ó. Deu tudo lado 5 centímetros? Não, né? É difícil, né? Ó, vou fazer aqui então, presta atenção. Puxei aqui 5 centímetros. Igor, me ajuda. Eu vou virando a régua, a hora que você achar que deu certo a virada, você me fala para eu parar. Passou muito. Passou? Voltei. Aqui. Então agora eu vou fazer 5 centímetros aqui. Um pouquinho mais para cima. Aqui. Vou fazer 5 centímetros. Agora o outro lado, automaticamente, tem que ter quantos centímetros? 5. Ah, já deu errado, né? Você acha que já deu errado? É. Deu 4,3 centímetros. Então é fácil desenhar o triângulo? Só carrego? Não, né? Então eu vou arrumar a minha resposta lá. Não é possível desenhar só carrego. Então aqui é não. Até poderia, mas é muito difícil. Certo? Então, continuando. Quais outros instrumentos de desenho poderia utilizar para ajudar a fazer o triângulo? Uma tesoura? Além da régua. Você acha que uma tesoura ajudaria? Não, só tô brincando. O vestido Tesoura ia ajudar? Joga o chiclete no lixo. Se sabe que não pode chiclete, joga o chiclete no lixo. Como que é o nome disso aí, Rafa? Transferidor. Tem mais alguém com chiclete? Jogue no lixo, por favor. Jogou mesmo? Abre a boca. Tem alguma coisa no canto da boca. Joga metade só. Joga o resto lá. Não? Então tá bom. Transferidor. Transferidor ajudaria? Transferidor. Vamos ver o que o transferidor ajudaria? Então vamos lá. Fiz uma reta de 5 centímetros. Peguei o transferidor. E agora? O que eu faço com o transferidor? Consegui fazer. Vira. Não. Assim que já vem formado. Conseguiu? Deixa eu ver. Essa regra como é? Ô, senhor, aqui, senhor. Aqui a senhora tem 5 centímetros. Aqui, senhor. Marcando. Nossa, Obrigado, dona Cléia. Uma reta sua está com 4,8, mas você quase conseguiu. Parabéns. Mas é difícil, né? De acertar. Então, lá, o que eu posso fazer? Quem poderia me dizer? Usar a parte de baixo que é reta. Não. O que o transferidor tem que me ajuda? Tem ângulos. E um triângulo equilátero tem um ângulo interno de quantos graus? 60. 60. Ah, então vou usar isso, ó. Presta atenção. Tá vendo esses ângulos aqui, ó? A parte de dentro, eu vou achar os 60 graus, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Eu faço um risquinho lá em cima, que é referente ao 60 graus. Agora eu posso pegar a régua de novo. Presta atenção. Então o transferidor me ajudou mostrando o ângulo de 60 graus. Aí eu venho com a régua e coloco lá naquele pinguinho e venho contar 5 centímetros até o pingo, não, só 5 centímetros. Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Parei. Agora eu vou virar a régua para ver se vai dar 5 centímetros do outro lado lá. Vamos ver? Ó. 5 centímetros. Então, graças ao transferidor, eu consegui desenhar um triângulo com
Por quê? O que o transferidor fez? Ele fez mágica? Não. Achou para mim o ângulo de 60 graus. Só isso. Tem outro instrumento que poderia me ajudar além do transferidor? Qual? Tem mais um só. Transferidor é esse que nós acabamos de usar. Qual? Compasso. Compasso nos ajuda. Tá? Compasso com uma régua nos ajuda. Eu acho que ele vai ensinar mais à frente ali. Se ele não ensinar, depois eu ensino vocês fazendo só com o compasso. Daí não precisa de transferidor. É uma régua e um compasso só que precisa. Então vamos lá. Continuando. Então poderia ser o transferidor ou o compasso, certo? Quais tipos de triângulos podem ser construídos apenas com uma régua? Quais tipos de triângulos dá para construir com apenas uma régua? O escaleno ou o equilátero não deu para construir, né? Será que lá, tipo, de dois lados iguais? O isósceles. Boa, o isósceles dá. Porque você abriria um ângulo qualquer, faria dois lados iguais, o outro lado seria diferente. Muito bem. O equilátero, o isósceles, o equilátero não daria. O isósceles daria certo fazer. E o escaleno, que são três lados diferentes. Você puxa qualquer tamanho, juntou três lados diferentes, dá. O triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, você precisa de transferidor para ter exatamente 90 graus. Agora, se for na malha quadriculada, dá para fazer 90 graus na malha quadriculada. Vou falar aí. Sem fazer o risco de baixo. Carrega e faz os dois lados da mesma coisa. Como? Não põe os dois ali assim e põe mesmo embaixo. Então, deu isósceles. Dois lados iguais e um. Então, lá. Para construir um triângulo equilátero, é preciso traçar segmentos de reta com inclinação de 60 graus entre si, o que pode ser bastante difícil apenas com uma régua. Eu falei, é muito difícil. O Vitor quase conseguiu, ele fez um isósceles. Tinha 5 de um lado, 5 do outro, o outro deu 4,8. Quer dizer que o ângulo dele devia estar quase nos 60 graus. Se ele tivesse acertado 60 graus, ele acertaria. Então é muito difícil, mas não é impossível, mas é muito difícil. Para fazer isso, Carol precisa utilizar um transferidor, de modo a marcar o ângulo interno do triângulo. Triângulos retângulos podem ser construídos apenas com uma régua. Ele fala que sim. Eu acho que é meio difícil de achar o 90 graus apenas com a régua, tá? Agora, triângulo escaleno, você monta qualquer triângulo que se puxe 3 retas lá, independente dos tamanhos, você vai conseguir, certo? Agora, se eles dão tamanho para vocês, eu quero que você monte um triângulo com 5 centímetros, com 4 centímetros e com 3 centímetros, você não consegue montar somente com a régua, a não ser que seja uma malha quadriculada, que daí vai ter um ângulo de 90 graus. Continuando, verifique que é possível construir triângulos retângulos apenas com uma régua. Agora vamos aprender como que faz então. Para isso, desenhe em seu caderno um triângulo com lados cuja meçam 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Primeiro passo, qual é? Olha lá, presta atenção. Fazer uma reta. Aí é fácil, papel quadriculado. Papel quadriculado é fácil. Por que eu falo que você conseguiu fazer o... muito bem. Agora, ó, se eu fosse fazer o de 3, 5 e 4, ó, vou marcar aqui 3 centímetros, certo? 3 centímetros. Agora eu tenho que virar a régua e fazer um de quantos centímetros? 4, ó. A minha régua tá formando 90 graus? Tá? Vocês acham que formaram 90 graus? Não, né? Então é difícil você conseguir com a régua formar 90 graus. Será que formou? Acho que agora formou. Eu acho que agora formou sim. 4 centímetros. E a outra vai ter que ter quantos centímetros? 5. 3, 4 e 5. Olá, consegui. Não foi bem certinho. Mas é mais fácil de achar o 90 graus a olho do que fazendo.
Agora, se você tiver uma régua, que a gente chama de régua de esquadro, que é esse daqui, ó. Cadê? Essa régua aqui, ó. Essa régua aqui, aí você tem o 90 graus certinho aqui, ó. Aqui dentro. Se puxa uma retinha aqui e opa! Se puxa uma retinha aqui, você tem 90 graus. Aí é só fazer o tamanho que você prefere. Agora a régua normal é possível, mas não é tão fácil também. Olha lá, como que ele fala para fazer? 3 centímetros, 4 centímetros e automaticamente aqui vai atravessar de um ponto até o outro, vai ser 5. Esse é um triângulo retangular. Triângulo retângulo. Se um triângulo não for equilátero ou retângulo, como podemos desenhá-lo manualmente? Esse é mais difícil. Se eles dão o valor para você, é mais difícil. Se você vai inventar qualquer triângulo que se puxe, provavelmente ele vai ser escaleno. Por quê? Porque ele vai ter tamanhos diferentes. Agora, para eu montar, quando ele fala para mim 3 tamanhos diferentes, que nem esse daqui, e ele não for retângulo, é mais difícil. Qual ferramenta será que iria me ajudar? Será que o transferidor iria me ajudar? Se falar assim, monta um triângulo com 5 centímetros, com 6 centímetros e com 9 centímetros. Aí eu vou fazer um traço com 9 centímetros. O transferidor vai me ajudar no que agora? Nada, porque eu não sei qual é o ângulo que vai ser aqui. Então, se eu não sei o ângulo, não me ajuda. Qual ferramenta me ajudaria nesse caso? Régua. Além da régua. Vara quadriculada. Compasso. O transferidor já ficou provado que não me ajuda aqui. Então, vamos montar 9, 6 e 5. Olha como que se faz. Se pegaria uma régua, certo? Faria um traço de 9 centímetros. Tá feito o primeiro lado aí? Sim ou não? Sim. Eloá, você não presta a sua régua só um pouquinho para mim? Na minha animação aqui não vai dar para fazer, mas eu vou mostrar para vocês aqui na minha mão. Quem está assistindo pelo YouTube, infelizmente, não vai ver. Qual é o outro tamanho, outra lateral? 4? Não tem 4. Vermelho, que eu fiz. 6 ou 5. Eu escolho um deles, eu vou fazer com 6. Você pega o compasso, põe a ponta seca no 0 e abre a outra ponta até o 6. Na régua. Olha o que eu fiz aqui. Achei uma abertura de quantos centímetros? 6 centímetros. Qual é a abertura desse compasso? 6 centímetros. Tá bom? O que eu acabei de fazer aqui, no GeoEnzo, não dá para fazer. Porque a hora que eu pego o compasso, some a régua. Mas como que eu vou fazer uma abertura de 6 centímetros? Esse compasso é meio mágico. A hora que ele abre, ele fala o tamanho lá. Então vamos abrir lá, 6 centímetros. A hora que chegar nos 6 centímetros, você manda eu parar. Ninguém falou, mas eu parei. Era aqui. Põe a ponta seca num lado e você faz uma circunferência. O outro é quantos centímetros? O outro lado? 5. Faz uma abertura de 5 centímetros. Opa, aqui. O que faz? Faz uma circunferência. O meu triângulo, nesse caso, pode ficar com o bico virado para baixo ou para cima. O que vocês escolhem? Para cima, que é o tradicional, né? Tá vendo essa intersecção? Vai ser meu ponto ali. E aí eu pego a borracha e apago o excesso. Agora, quando eu pegar a régua, adivinha quantos que vai ter a distância desse vértice aqui, ó. Do vértice A, B, opa, viajei aqui, louco. Vértice B até o vértice C, qual vai ser a distância entre eles? Do A ao C, 5. Do A ao C? 5. 5, vamos ver. Fiquei na dúvida lá. Vamos pegar a régua, vamos tentar lá.
É que esse aqui é difícil de rodar a régua. Deu exatamente 5 centímetros. Por que deu 5 centímetros aqui? Quem sabe me dizer? Por causa da medida lá. Por causa da abertura do compasso. A abertura estava em 5 centímetros. Já vai, Vitor, só um minutinho. Só terminar essa explicação, já paro aqui a explicação. Então aqui deu quantos? 5. E do outro lado vai dar? 6. Ah, louco, mas mexer com régua aqui no Geo Enzo. Olha lá. 6. Formou o triângulo? Usando o quê? Régua e compasso. Pode falar. Agora eu acho que eu consegui. Depois eu dou uma olhada, tá bom? Continuando lá então. Então é possível usando régua e compasso. Régua e compasso dá para fazer só os triângulos equiláteros, dá para fazer os triângulos, dá para fazer todos os tipos de triângulo ou não? Todos. Régua e compasso é todos. Transferidor só aquele que você conhece os ângulos, tá bom? Continuando lá. Então recursos necessários: papel, lápis, régua, compasso, palitos de churrasco, fita adesiva, tesoura sem pontos. Veremos a seguir um algoritmo para construir um triângulo qualquer usando as medidas de seus lados conhecidas. Agora, turminha do 7º. Vocês vão fazer o seguinte: eu vou passar o pote. Quantos alunos vieram hoje? 19. Não, deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, pega um e passa para trás o pote. Pega um e passa para trás. Quanto que tem nesse pacotinho? Acho que tem uns 3 aí. Então, enquanto vocês estão distribuindo os compassos aí, eu vou explicando aqui. Veremos a seguir o algoritmo para construir um triângulo. Presta atenção, turminha. Foco no conteúdo. Então vamos fazer isso no caderno. Já abra o compasso, já tire a régua, a ponta dele está aí? Professor, tem um negócio aqui, ó. Mas tem a ponta aí no seu? Tem? Não, é a ponta. Daqui. Ó, professor. Não, tá faltando o grafite. Deixa eu ver, professor, qual que é? Pega outro aqui, Isaac. Eu tenho grafite aqui, professor. Tem? Tem. Esse daqui eu acho que não tá faltando. Deixa para arrumar depois, senão não vamos perder muito tempo agora. Turminha, vamos lá, continuando. Então, quem não conseguiu o compasso que tem a ponta, sobrou um aí? Isaac, esse aqui tem. Tó, dá esse aí. Esse aqui é melhor. Então preste atenção. Para construir um triângulo usando régua e compasso, dadas as medidas dos lados, é preciso seguir os passos a seguir. Primeiro, construa um vértice. Então você vai lá no seu caderno e vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção que não dá tempo de esperar. Tem duas pontas. Então vamos lá. Você vai construir um vértice. Como que se faz um vértice? Ó, põe e faz uma bolinha. Esse aqui é um vértice. Como que nós vamos chamar esse vértice? L. Ah, vamos chamar de A, mais bonitinho. Vértice A, B e C, pode ser? Poderia ser qualquer nome. Vamos chamar de A, pode ser? A. Aí voltando lá no PowerPoint. Qual é o próximo passo? Construindo o primeiro lado e, consequentemente, o segundo vértice. Utilizando uma régua, construa um segmento cuja medida seja igual a de um dos lados do triângulo, partindo do ponto inicial. Dessa forma, criaremos o segundo vértice. Quais vai ser os lados? Isaac, escolhe um tamanho do lado. 10. Quantos? 10. 10. Será que é muito grande? Antônio, escolhe um lado menor que 10. 5. Nath, escolhe um lado. Nath não, Tayla, desculpe. 6. Muito bem. O nosso triângulo vai ter lados 10, 5 e 6. O primeiro lado que a gente vai construir, que tamanho que vai ser? Que tamanho? Qualquer um. Ai, se escolham 10. Vamos fazer o maior então primeiro. Aí eu vou pegar a régua
Vou deixar ela reta no meu caderno. Ela podia estar torta, mas eu vou fazer ela reta. E vou fazer o primeiro lado. Quantos centímetros vai ter? 10. Pronto. Automaticamente ele diz que isso aqui vai virar o segundo vértice. Vértice B. Tranquilo até aqui? Fizeram já no caderno para ir fazendo junto? Ou preste atenção, depois vocês fazem. Ó, continuando, ó o vídeo aqui, presta atenção no vídeo. Ó, ponto A, passo 2, foi criado um lado, aí parou no passo 2. Foi criado um lado igualzinho ao nosso, A e B, e a distância aqui no caso não é X, o nosso é conhecido, é tamanho 10. Continuando. Esboçar o segundo lado. Utilize uma régua para determinar a abertura do compasso, que deverá ser igual à medida de um dos lados que ainda não foram construídos. Qual foi o tamanho que o Antônio escolheu mesmo? 6. Abre o compasso. 5, desculpe. Abre o compasso no tamanho 5 centímetros na régua. Vocês vão abrir o compasso em 5 centímetros na régua. Aberto. Esse não tem. É 10, né, professor? Ah, tá. Você vai tentar arrumar? Tem aqui o parafusinho dele. Então lá. No meu caso aqui, o primeiro foi 10. O segundo, eu vou pegar o meu compasso. Imagina que está em cima da régua. E vou abrir até 5 centímetros. Está aberto 5 centímetros. Tranquilo? Qual é o próximo passo que eles falam? Vamos lá ler. Coloque a ponta seca do compasso sobre um dos vértices já existentes e então trace uma circunferência cujo raio é a medida da abertura do compasso. Então, olha lá, vou escolher aqui e vou fazer uma circunferência de raio 5. Vou pôr de outra cor o grafite aqui para ficar mais bonitinho. Vou pôr de azul. Ó, tracei a circunferência. Tranquilo? Vamos ler o que ele fala no próximo passo. Ó, a animação aqui, ó. Presta atenção. Lá, o compasso foi aberto numa outra e foi feita uma circunferência. Próximo. Esboçar o terceiro lado. Repita o terceiro passo para fazer uma circunferência de raio de medida igual ao terceiro lado do triângulo. Dessa vez, posicione a ponta seca do compasso sobre um vértice diferente do utilizado no passo anterior. Então, qual é a abertura? Qual que foi o tamanho que você falou, Tyler? 6. Eu vou fazer a abertura do compasso em 6 centímetros na régua. Venho aqui com a ponta seca aqui e faço outra circunferência. Certo? Olha lá, vai falar sobre isso agora de novo. Presta atenção aqui. Olha a animação. Pegou o quarto passo, clicou e fez a outra abertura. No caso deles ficaram diferente do nosso, por quê? Quem sabe me dizer? Porque a medida é diferente. Parabéns, Luiz. Porque o nosso é 10, 5 e 6. O dele eu não sei qual é o tamanho, né? O deles é X, Y e Z. Então eu não vou saber. Então o triângulo deles vai ficar diferente do nosso. Mas o nosso, que é 10, 6 e 5, vai ficar original também que a gente falou. Reparem, eu posso fazer o triângulo com o bico virado para cima ou com o bico virado para baixo. No caso, eu vou escolher fazer para cima. Agora que vem o sofrimento meu. Meu Deus do céu. Vou pegar a tinta preta de novo. Vou pegar a régua. Ah, o terceiro vértice meu tá aqui, ó. Na junção. Letra, vértice, C. Aí eu pego a régua. Pego a régua. Pego a régua e ó, vou medir aqui de A até C e de B até C. Formou meu triângulo. Aqui valendo 5 centímetros. Opa! Aqui valendo 5 centímetros e aqui valendo 6 centímetros. Formou o triângulo, sim ou não? Formou. Usando só a régua e compasso. Tranquilo? Vamos dar continuidade então? Lá. Continuando no terceiro vértice, as circunferências são construídas nos passos 3 e 4, se cruzarão em 2 pontos.
Qualquer um deles pode ser utilizados para marcar o terceiro vértice do ângulo. Então pode ser o ponto de cima ou o ponto de baixo. Então vamos continuar para ver agora o que ele faz. Ó, traçar o triângulo. Após marcar o terceiro vértice, ligamos os 3 vértices utilizando uma régua. Olha lá, vai ter o vídeo aqui explicando. Viu? Montou um triângulo em cima e um triângulo em baixo. Só que é um triângulo só, né? Não era para esse aqui, se for pensar na figura inteira, ele vira um quadrilátero, porque ele tem 4 lados. Mas é um triângulo em cima e um triângulo em baixo. Então vamos continuar a atividade? Presta atenção. Explicando o fluxograma anterior, siga os passos a seguir para construir um triângulo de 6, 8 e 9. Quase igual que nós íamos fazer, não? Quais são os tamanhos aqui? 6, 8 e 9. Certo? Será que eu consigo só com o compasso marcar os vértices? Só com o compasso? Quais são os tamanhos? 6, 8 e 9. Vou tentar só com o compasso. Ó. Compasso, cadê o compasso? Vou fazer uma abertura de quantos centímetros no compasso? O maior deles. O maior deles é 9. Aí eu vou fazer uma circunferência com ele. Presta atenção. Foi feita uma circunferência? Sim. Agora eu vou em qualquer lugar desse vértice, dessa circunferência, vou pôr a ponta seca e vou fazer uma outra com 8 centímetros. 8 centímetros. Quantas intersecções teve? Quantas intersecções teve? 2. Né, Isaac? Tem uma intersecção aqui, vamos chamar ela de A, e tem uma intersecção aqui, vamos chamar de B. Eu já fiz o lado 9, já fiz o lado 8. Agora eu vou fazer o lado 6. Pego o transferidor e vou fazer o lado, fazendo uma abertura de 6 centímetros. Escolhe, Isaac, o A ou o B? A. Eu venho no A e faço uma circunferência. Pronto. Repare uma coisinha aqui. Quer ver? Ah, eu acho que não deu o que eu pensei, não. Vamos ver a régua. A distância do A até o B. Deu quantos? Passou. As três intersecções. Não deu o que eu pensei, não. Esquece o que eu falei. Viajei aqui. Tentei fazer só com ele ali. Até daria, mas não lembro agora. Então vamos fazer como que ficaria. Com a régua eu faço uma reta de 9 centímetros. Marco os 2 vértices. O vértice A e o vértice B. O vértice A e o vértice B. Aí agora eu pego o compasso, faço uma abertura de 8 centímetros, não é? Venho com a ponta seca aqui e faço uma circunferência. No outro lado é quantos centímetros? Alguém lembra? Era 6? 8 eu já fiz. Vamos ver aqui. Ah não, eu fiz o 9 só, né? 9, 8 e 6. Agora eu vou fazer o com 8 centímetros. 9, 8, 8 centímetros.
Aí formou uma intersecção lá em cima, não foi? Ah, eu fiz de 8 já, desculpe. O 9 era a linha. O 8 é esse círculo com o centro A. Agora eu vou fazer um com 6 centímetros. Eu viajei, obrigado, Vitor. Fiz de 6 centímetros. Achei duas intersecções. Eu posso fazer o triângulo com o bico virado para cima ou para baixo. Quando eu juntar essas pontas, eu formo o meu triângulo. Aqui tem 6 centímetros e aqui tem 8 centímetros. Está formado o meu triângulo. Vou pintar ele só para vocês verem. Cadê? Onde que está aqui o tamborzinho para pintar? Olha lá. Foi pintado. Nossa, pintei até a linha. Ali está meu triângulo. A, B e C. Tranquilo? Veja a animação. Olha lá. Faz uma abertura de 6 centímetros. Ah, professor, não era com 9 que começava? E agora? Quem errou? Eu ou o material digital? Material digital. Nenhum dos dois. Você pode começar com qual lado você quiser. Eu tenho o costume de começar com o lado maior, tá bom? É um costume meu. Aí você vai pegar o compasso, olha lá como que é. Quem está assistindo pelo YouTube não viu fazendo. O compasso é aberto em cima da régua, com 8 centímetros. Aí vai lá e faz o quê? Uma circunferência em cima de um dos vértices. Aí com o compasso com a ponta seca ainda, fez a outra abertura de 9 centímetros. Foi lá e fez uma outra circunferência. E o que eles encontraram aqui? Uma intersecção, que seria o outro vértice, o vértice C. Ao ligar todos os pontos, formou o triângulo com os lados 9, 8 e 6. Tá? Ah, professor, o triângulo deles é diferente do seu. Por que é diferente do meu? Olha o lado 9 deles, onde que está aqui. Olha onde que está o meu lado 9. Opa! Na verdade, ele está deitado o meu triângulo, entendeu? Em relação ao deles. Mas os dois estão corretos. Certo? Continuando. Atividade. Faça na apostila de vocês agora. O exercício 2. É estranho isso aqui, ó. 2 eu acho que está na página 145. E o número 1, letra A, nas páginas 144 e 145. Tá? Da apostila. É para criar um triângulo do jeito que está falando aqui, certo? Vou apertar pause e vou fazer a correção da turma do sexto. E já volto para a nossa aula aqui. Então, faltam somente 3 minutos. A gente vai tentar fazer a correção de mais um. Depois eu continuo em casa a correção. Para construir um triângulo, utilizando régua e compasso, uma professora representou uma malha quadriculada na lousa e orientou que os estudantes observassem com atenção as etapas realizadas por ela. A seguir, temos uma representação de suas ações. Considerando que cada quadradinho da malha tem um U. O que é um U? Uma unidade de comprimento. E que os segmentos azul, rosa e laranja medem respectivamente. O que quer dizer respectivamente? Na mesma ordem. O azul mede 8, o rosa mede 4 e o laranja mede 5. Observe a figura que representa o passo a passo realizado pela professora. Olha o que ela fez. Ela veio com o compasso aqui, mediu 4 centímetros e fez uma régua. Não precisava usar o compasso. Fez uma régua com 4 centímetros. Com quantos centímetros aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Ela pegou o compasso e fez a abertura de quantas unidades? Quantas unidades? 4. Pôs a ponta seca aqui e fez um arco aqui. Não fez a circunferência inteira. Eu fiz a circunferência inteira lá porque ele orientava a fazer a circunferência inteira. Mas na verdade você só precisa fazer um arquinho. Aí ele veio com o compasso e mediu aqui os 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Colocou a ponta seca aqui e fez aqui. O que ela encontrou aqui? A intersecção.
secção, o último vértice que faltava. O que ela fez com a régua depois? Construiu o triângulo. Você conseguiria imaginar as etapas que foram realizadas até a finalização da construção do triângulo? Descreva então o passo a passo. O passo a passo é isso que eu falei. Compasso, primeiro faz uma régua com uma reta com 8 centímetros, depois faz uma abertura de 4 centímetros e faz um arco, depois faz uma abertura de 5 centímetros e vai na outra ponta seca e faz outro arco, e aonde foi feita a intersecção, você liga aos outros 2 vértices, tá? Espera, vamos, pode ir já. Então, quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui é a correção do material digital. Após marcar com um ponto qualquer na malha, até depois, a professora utilizou a régua para marcar o lado maior, determinando o segundo vértice. Com a abertura da medida ao lado do amarelo, ela utilizou o compasso com a ponta seca na extremidade da esquerda do segmento azul para fazer a marcação vermelha. Com a ponta seca na outra extremidade e com o compasso com a abertura do segmento lilás, fez a marcação verde. Em seguida, ela marcou a intersecção. Vocês acabaram de chegar, já deviam ter ido. Vai rapidão. Em seguida, ela marcou a intersecção entre as marcações para determinar o terceiro vértice. Por fim, ligou os 3 vértices com o apoio de uma régua, obtendo assim o triângulo. Então, agora eu vou parar por aqui, depois eu gravo o restante da aula em casa. Continuando a gravação como prometido, antes de dar continuidade nesse exercício, eu vou voltar a falar um pouco da atividade que nós fizemos anteriormente. Então aqui eu expliquei meio por cima, eu não sei se vocês conseguiram entender. Aqui foi feita a abertura com o compasso, foi feito um arco. Aí eu peguei o GeoEnso para a gente poder fazer essa simulação. Então o que acontece? Foi feito aqui o risco usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades no quadradinho. Aí o lilás eu vou marcar com a ponta seca num lado, eu vou fazer abertura no lilás. Agora não vamos se atentar aos centímetros do compasso, e sim dos quadradinhos. Uma abertura de 4 unidades. Aí eu venho com a ponta seca na extremidade de um lado e faço uma intersecção, um arco do tamanho do lilás. Vou fazer a mesma coisa no tamanho do segmento amarelo, que é de 1, 2, 3, 4, 5 unidades, é isso? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E aí, ó, não importa o tamanho em centímetros, e sim a abertura. Agora eu venho na outra extremidade e venho fazer o arco dele. Olha o que acontece. Aonde que eles se cruzaram? Ali, né? E aí, na hora de formar o triângulo, eu venho com o segmento, né? Um na cor amarela, que é o lado amarelo, e puxo aqui o segmento. E o outro segmento, que é o mesmo tamanho do lilás, eu venho aqui, vou pegar esse magenta, que é o mais próximo do lilás ali, sei lá se é da magenta também, e puxo o segmento. Formado o triângulo. Tranquilo? Então aqui era um jeito de a gente demonstrar como que funcionava. Vamos dar continuidade lá no PowerPoint. Aí, aqui, utilizando 3 palitos de churrasco, divida cada palito em 3 partes, conforme as medidas indicadas na tabela a seguir. Situação 1, o segmento vai ter 10 centímetros, o outro segmento vai ter 8 centímetros, o outro segmento vai ter 4 centímetros. Situação 2, um segmento com 4 centímetros, o outro com 2 centímetros e o outro com 2 centímetros. Situação 3, um segmento com 9 centímetros, outro segmento com 6 centímetros e o terceiro segmento com 4 centímetros.
Um palito deverá formar os segmentos da situação 1. Um palito deverá formar os segmentos da situação 1, o outro da situação 2 e o terceiro irá formar os segmentos da situação 3. Então, aqui a gente iria fazer com os palitos, mas aqui na sala a gente não está com palito. Porém, em anos anteriores, no ano da pandemia, eu gravei um vídeo eu fazendo essa atividade com os palitos. Então eu vou procurar esse vídeo lá no YouTube e aí eu vou colocar somente o trecho dos vídeos onde eu gravei fazendo esse movimento dos palitos, tá bom? Olha lá, dele tem as recomendações aqui. Para recortar os palitos nos comprimentos desejados, siga os passos a seguir. Primeiro, utilize uma régua para garantir a abertura do compasso na medida exata do segmento 1, indicando na situação 1, ou seja, coloque a ponta seca no compasso no zero da régua e abra até o tamanho, a medida do segmento 1. Segundo, com essa abertura, coloque a ponta seca do compasso em uma das extremidades do palito e faça uma marcação nele. Terceiro, corte o palito exatamente na marcação que você fez e separe o pedaço em que é a medida do segmento da situação 1. Quarto passo, repita as 3 anotações no pedaço do palito que sobrou, usando a medida do segmento 2 na situação 1. Repita mais uma vez esse passo a passo, agora com a medida do segmento 3 da situação 1. Depois que a gente fez tudo isso, agora a gente tem os 3 segmentos de pedaços do palito de churrasco que devem ter exatamente as medidas da situação 1. Manipule os segmentos construídos anteriormente, colocando as extremidades 2 a 2 com fita adesiva e tente formar triângulos. Então, como eu disse para vocês, né, eu estou gravando aqui, eu vou procurar o vídeo e vou tentar colocar. Se eu não conseguir, já vai direto para o Geo Enzo explicando se formava triângulo ou não, tá bom? Na etapa 1, está escrito lá, comece dividindo o palito de churrasco em 3 partes, com as medidas indicadas em cada situação acima. Para isso, siga os seguintes passos. Primeiro, utilize a régua para garantir a abertura do compasso na medida exata do segmento 1 na situação 1. Então, ou seja, a ponta seca do compasso no zero da régua e abra até a medida do segmento 1. Segmento 1 é 10 centímetros, então vou pôr a ponta seca no zero e vou até os 10 centímetros, certo? Depois vocês vão perceber que tem um jeito muito mais simples do que a apostila está mandando, tá? Então lá, 10 centímetros, certo? 10 centímetros. Isso já está medido 10 centímetros. E aí, o que ele pede para a gente fazer? Segundo passo, coloque, com essa abertura, coloque a ponta seca do compasso em uma das extremidades do palito, ponta seca em uma das extremidades do palito e faça uma marcação nele, com a outra ponta lá, ó. Fiz a marcação, tá? Vocês podem ver que deu aqui. A parte que eu acho muito, mas muito, né? Não tem nem comparação. Quanto mais simples é você vir direto com a régua e marcar 10 centímetros. Muito mais simples. Então, para ficar mais simples nossa aula, vou vir aqui, ó. Deu certinho, né? 10 centímetros, tá? O objetivo não é marcar 10 centímetros? Ah, mas tem que vir marcar com o compasso. Então tá bom, marcamos com o compasso 10 centímetros, certo? Então, mas, para a gente ficar mais simples, a gente vai fazer isso aqui, tá? Corte o palito na marcação que você fez e separe o pedaço
que tem o segmento 1. Então agora eu vou vir no segmento de 10 centímetros com a tesoura e vou cortar. Pronto. 10 centímetros. Olha lá, vamos conferir. 10 centímetros. Segmento 1. Vamos pegar o mesmo palito e agora o segmento. Ó, ele fala assim: repita essas 3 ações no pedaço do palito que sobrou, usando a medida do segmento 2 da situação 1. Segmento 2 é de 8 centímetros. Posso fazer novamente com o compasso, mas vou fazer direto na régua, tá? 8 centímetros na régua, do 0 até o 8. Fiz a marcação de 8 centímetros, certo? Do 0 até o 8 centímetros. Pego a tesoura e faço o corte. Epa, cortei. Caiu no chão outro pedaço. Deixa eu pegar aqui. 8 centímetros. Tá? Então vamos conferir. 10 centímetros. 8 centímetros. Está aqui os pedaços por enquanto. Próximo passo, o 5. Repita mais uma vez esse passo agora com a medida do segmento 3. Na situação 1, segmento 3, 6 centímetros. Vou colocar o que restou do palito no segmento 6 e vou marcar aqui 6 centímetros. Venho com a tesoura aqui e, mais uma vez, faço o corte. 6 centímetros. Certo? Muito bem. Agora, vamos para a etapa 2. Né? Quer dizer, agora você tem 3 segmentos, ou seja, 3 pedaços. 10 centímetros, 8 centímetros e 6 centímetros. Vou até marcar aqui, ó. 10, 8 e 6. Certo? Continuando então. Ainda na página 144, vem a etapa 2. Manipule os 3 segmentos que foram obtidos na etapa 1. Fixe as extremidades. O que é extremidades? Extremidade é os cantos. As pontas, né? Muito bem. As extremidades, 2 a 2, com fita adesiva e tente formar um triângulo. B. Ele vai perguntar para você: foi possível formar um triângulo? Vocês acham que vai ser possível, sim ou não? Sim. Então, vamos ver isso agora. Agora, fixe as extremidades 2 a 2 com fitas adesivas e tente formar um triângulo, tá? Depois eu explico o porquê, mas eu vou colocar o pedaço maior no meio e vou fixar com fita adesiva um em cada canto aqui, certo? Então vamos lá, vou pegar a fita, vou fazer um corte aqui, tá bom? Cuidado, se for fazer isso em casa, cuidado para não se machucar aí cortando o dedo. E vou vir fazer a junção aqui com fita adesiva, certo? Muito bem, um lado já foi feito. Agora vou fazer o outro lado. Pronto, feito isso. Agora ele pede que a gente tente formar um triângulo, certo? E aí vamos para a etapa, vamos tentar formar um triângulo, ó. Vou tentar, levantei as laterais e vou abaixar ao mesmo tempo. Ó, formou. Ah, mas subiu uma aresta, então eu vou tentar formar aqui, ó. Legal, formou um triângulo, viu? Então, esse triângulo com lados 10 centímetros, né?
8 centímetros e 6 centímetros, formou um triângulo sim. Ó, tá aqui formado o triângulo. Vou levantar um pouco para aparecer melhor no vídeo. Formou um triângulo sim de 3 lados, com os lados 10, 8 e 6. E aí, nós vamos responder a próxima etapa aqui, ó. Próxima etapa, etapa 2. Manipule os 3 segmentos que foram obtidos na etapa 1. Fixe as extremidades, né, 2 a 2 com fita adesiva e tente formar um triângulo. B. Foi possível formar um triângulo? Sim, foi possível formar um triângulo sim. Ainda na página 144, vem a etapa 2. Manipule os 3 segmentos que foram obtidos na etapa 1. Fixe as extremidades. O que é extremidades? Extremidade é os cantos. As pontas, né? Muito bem. As extremidades 2 a 2 com fita adesiva e tente formar um triângulo. B. Ele vai perguntar para você: foi possível formar um triângulo? Vocês acham que vai ser possível, sim ou não? Sim. Então. C. Continue o experimento. Continue experimentando. Repita a etapa 1 e 2 com as medidas que estão informadas nas situações 2 e 3. Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer a situação 2. Situação 2. Primeiro segmento, 4 centímetros. Vem aqui, vou apagar aqui, né, para não ficar. Segmento 4 centímetros. Vem aqui, vou riscar no 4 centímetros. Venho e faço o meu primeiro corte. 4 centímetros. Guardo aqui no canto. Volto e vou medir outros 2 centímetros. Tá aqui. 2 centímetros. Venho e faço um outro corte. Tá aqui 2 centímetros. Outros 2 centímetros. Venho aqui e faço outra marcação e venho e faço outro corte de 2 centímetros. Reparar que nessa atividade, se você não tem compasso em casa, você consegue fazer do mesmo jeito, certo? Agora vou fazer a junção com fita adesiva, né? Então vamos lá. Falei durex já hoje, na minha época a gente conhecia isso aqui como durex. Hoje é conhecida como fita adesiva. Vamos lá então. Venho aqui, coloco numa das extremidades a fita adesiva. Venho aqui, coloco na outra a fita adesiva e começo a enrolar. Certo? Fez o rolinho. Venho no outro lado e faço a mesma coisa. Fita adesiva. Fita adesiva. E começo a fazer o rolinho do mesmo jeito, certo? Opa! Vamos tentar formar o triângulo. Dobrei aqui e dobrei aqui, ó. Repare que não formou um triângulo. Por que não formou um triângulo? Ele não forma um triângulo. Até soltou o durex aqui. Mas ele não consegue formar o triângulo. Vou fazer sem durex, porque ele está muito pequeno. Aí não forma um triângulo. Mas repare aqui, ó. Na hora que eu estou dobrando aqui e tentando encontrar as duas pontas, ele nunca vai encontrar. Certo? Mas à frente a gente vai conseguir encontrar. Então, na resposta D, foi possível obter um triângulo com as medidas da situação 2? A resposta é não. Não é possível. Tá bom? Não é possível. Ó, foi possível obter um triângulo nas medidas da situação 2? Não. Sim ou não? Não.
Não. Certo? Você conseguiu construir um triângulo com a situação a partir das medidas da situação 3? Vocês acham que a situação 3 vai formar triângulo, sim ou não? Vou pôr o vídeo para vocês enquanto vocês olham aí. Vamos para a letra E. Repetindo a etapa 1 e 2. Segmento 3. Primeira medida. 9 centímetros. Venho aqui e marco 9 centímetros. Marquei 9 centímetros. Tesoura nele. Quase furei meu braço aqui. Cuidado, hein, se for fazer isso em casa. 9 centímetros. Ó, 9 centímetros. Certo? Bem em cima, 9 centímetros. Segunda medida. 6 centímetros. 6 centímetros. Vem aqui e tesoura nele. 6 centímetros. E a última medida, 4 centímetros. 4 centímetros. Tesoura nele também. Certo? Vamos fazer a junção desses segmentos. Só pegar aqui o durex. Durex não, fita adesiva. Então vamos lá. Maior segmento no meio. Vou colocar bastante durex aqui para ver se ele não escapa, que nem escapa o outro. Bastante. Do outro lado a mesma coisa. Certo? Então vamos lá. Maior segmento no meio, levanto as duas pontas e começo a abaixar para ver se elas vão se encontrar. Se encontraram. Se se encontraram, formou um triângulo. Então, aqui ficou bem claro que ela chegou a formar um triângulo. Vou levantar para ficar mais fácil a filmagem. Ó, formou um triângulo, certo? Então, a resposta da letra E, você conseguiu formar um triângulo a partir das medidas da situação 3? Sim, conseguimos sim. Agora vamos responder a letra F. Tudo bem? Aí vem a atividade. A partir do experimento anterior, responda as seguintes perguntas. Então, antes disso, vamos fazer com o GeoEnzo essa situação. Mas lembrando que pode ter tido o vídeo se eu encontrei ele, tá bom? Deixa eu ir lá, pegar a imagem que eu quero. Essa imagem que tem todos os segmentos, né? Vou pegar aqui e vou colar lá no GeoEnzo. Opa. Aqui. Então aqui tem os segmentos. Então, fazendo então lá, primeiro segmento, eu vou fazer com régua, mas pode ter acontecido de eu encontrar o vídeo e ter incluído nessa aula de hoje. Então, o primeiro segmento, o maior deles, 10 centímetros. Certo? Fiz 10 centímetros. Aí eu vou pegar o compasso e vou fazer a abertura do segundo segmento, segmento de 8 centímetros. Põe numa extremidade, faz uma abertura de 8 centímetros. 8 centímetros. E faço um arco. Certo? Na outra extremidade, com uma abertura de 6 centímetros, eu venho fazer um outro arco. Buscando a intersecção. Pronto, achei a intersecção. Com a régua, você pode puxar os segmentos de reta de uma extremidade
na intersecção de uma extremidade na outra intersecção. Então a situação 1 formou um triângulo. E esse é o triângulo que ela formou, certo? Então vamos agora pintá-lo. Pronto, esse é o triângulo da situação 1. Vamos ver a situação 2. Vou fazer de outra cor a situação 2. Oh, droga. Não vou conseguir desfazer agora. Então vou ter que pintar de branco. Porque eu, sem querer, pintei o triângulo que era pra gente fazer lá de outra cor. Agora vamos na situação 2. Vermelho. Com a régua eu marco o maior lado, que eu gosto sempre do maior lado. O maior lado é 4. Então 4 centímetros. Agora eu vou pegar o compasso e vou fazer uma abertura de 2 centímetros, que é um dos segmentos. Venho numa das extremidades e faço a intersecção. Vou na outra extremidade com a mesma abertura de 2 centímetros. Eu faço uma outra. E aí agora eu vou ligar os pontos aonde eles foram ligados. Reparem no que vai acontecer. Vou ligar um vértice no outro e um vértice no outro. Formou um triângulo? Não, né? Não formou um triângulo. Repare que na situação 2 não forma triângulo. Situação 3. Vamos fazer de outra cor. Vamos fazer azul. Maior segmento que tem é o 9. Então venho e faço um segmento de 9 centímetros. Vou pegar o compasso agora e vou fazer a abertura de 6 centímetros. Então, numa extremidade, abertura de 6 centímetros. E venho fazer um arco, certo? No outro lado, abertura de 4 centímetros. Fez a intersecção, eu venho ligar os outros 2 segmentos de um vértice na intersecção, da intersecção no outro vértice. Pronto. Então a situação 1 formou o triângulo, a situação 2 não formou o triângulo e a 3 formou o triângulo. Vamos ver as respostas que a gente tem que colocar lá? Então vamos lá. As perguntas são: você conseguiu formar algum triângulo? Né? Ele não fala da situação 2 e 3, mas eu já vou falar. Na situação 1, sim. Na situação 2, não. E na situação 3, sim. Certo? Quais situações você conseguiu formar um triângulo? Mais fácil então, vamos responder certinho. Você conseguiu formar algum triângulo? Sim. Quais situações? Situação 1 e situação 3. Pensando nas medidas dos segmentos, nas situações em que você não conseguiu formar um triângulo, você tem alguma hipótese sobre por que isso aconteceu? Sim. Preste bem atenção. Quando eu tinha um lado valendo 4, deixa eu pegar a caneta aqui. Quando eu tinha um lado valendo 4, eu tive aqui embaixo 4, certo? Ao levantar 2 para cada lado, na hora que eu tento descer para se encontrar, eles vão se encontrar bem em cima da linha, não formando o triângulo. O que eu percebo isso? Que para formar triângulo, o maior lado do triângulo tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados. Olha aqui, maior lado é 9. 9 tem que ser menor do que a soma dos outros 2 lados. 6 mais 4 dá 10. Então 9 é menor do que 10. Isso aqui é verdadeiro, então forma triângulo. Aqui já não. 4 é o maior lado. 4 tem que ser menor do que a soma dos 2. 2 mais 2 dá 4. E 4 é menor do que 4? Não.
ele é igual, então não formou triângulo por causa disso. Aqui também deu certo, ó. 10 tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados menores. 8 mais 6 dá 14, e 10 é menor que 14. Então, existe uma lei de formação dos triângulos. O lado maior dele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Tranquilo? E se for um triângulo equilátero ou um triângulo isósceles, você pega o lado, o equilátero vai ter 3 lados iguais. Aí vamos supor, se fosse 8, 8 e 8, 8 tem que ser menor que 8 mais 6, que dá 16. E se for um triângulo isósceles com 2 lados grandes e um pequenininho, tipo 8, 8 e 4, se pega qualquer um dos dois sendo 8, tem que ser menor do que 8 mais 4, que dá 12. E vai formar triângulo também, tá bom? Então essa que eu percebi, né? A lei de formação seria um lado, o lado maior, vou colocar assim, o lado maior, lembrando que pode ter todos os lados iguais, e você vai fazer normal. Maior tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, certo? D. Para uma das situações em que não foi possível formar triângulos, substitua um dos segmentos por um outro comprimento, de modo que seja possível fechar o triângulo. No caso, que não foi possível, era esse aqui. Se eu coloco aqui 2,1, já fecharia triângulo, mas seria um triângulo muito pequenininho. Então eu poderia aumentar esse 2 aqui, por exemplo, né? Esse 2 poderia ser 3 centímetros, daí daria triângulo já, certo? Se for usar centímetros inteiros. Tranquilo? Vamos lá continuar então? Vamos, cadê? Continuando. Para quem gostou da explicação, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos lá, continuando. Sim, né? Foi possível fazer na situação 1 e 3. Na situação 2 não foi possível formar o triângulo, já que os segmentos 2 e 3 eram muito curtos. O 2 e 3 seria 2 e 2, né? O tamanho, 2 centímetros, 2 centímetros. Se um deles fosse um pouco mais comprido, seria possível fechar o triângulo. Uma possibilidade para a substituição da situação 2 seria trocar o segmento de 2 centímetros por um segmento de 3 centímetros, por exemplo. Daí formaria um triângulo. O que o 7º ano aprendeu na aula de hoje? Seguir os passos de um algoritmo para fazer construções com régua e compasso. Manusear instrumentos de desenho para realizar construções geométricas. Construir triângulos utilizando régua e compasso. Reconhecer que, dados 3 segmentos quaisquer, nem sempre é possível construir um triângulo que tenha os segmentos como lados. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. E assim chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.